entendeu? Então, E a gente tá falando muito sobre ser professor, ser educador e tal. E eu não sei se aconteceu só comigo, por isso eu quero perguntar pra vocês. Se aconteceu só comigo, vocês podem falar também, vocês vão ver que eu sou meio retardado. Mas, algumas vezes, e especialmente numa última turma que eu tive, eu passei 6 meses, era uma turma de adultos, e eu passei 6 meses não sendo professor e sendo transmissor de conteúdo. Já. De forma consciente. E por quê? Porque eu preparei, né, a aula, preparei prova, exatamente como a gente está dizendo, tem prova diferenciada, que não sei o que e tal. E uma adulta, pelo menos na idade, né? Ela foi aprovada porque entregou a prova em branco. E eu fui obrigado a passá-la. Porque ela era amiga, né? Assim, chegava, não precisa dizer, né? Mas era amiga, né? Amiga. E aí, no semestre seguinte, eu decidi que eu ia ser apenas um passador de conteúdo. Aquele tesão de dar aula para aquela turma acaba. você já não quer mais se envolver com o processo É, de porque assim, aprendizagem. não adianta eu me esforçar, porque se no final o aluno que não quis fazer a prova porque entregou em branco, né? Eu vou só contextualizar essa prova para vocês entenderem. A turma era meio problemática. E a primeira prova eles não tinham ido muito bem. Aí a segunda prova foi assim. Dei 10 questões para levar para casa. Trazer escrito com a sua letra num caderno, numa folha de papel. E aí no dia eu ia pegar 4 questões e você poderia copiar as suas respostas na folha. E ela me entregou a prova em branco. Eu acho um desrespeito. Né? Porque eu já estou tratando você que nem retardado, que é mais ou menos o que você parece para mim. Mas fiz isso. Fui obrigado a passar a pessoa. Virei um doador de conteúdos no semestre seguinte. Já aconteceu com vocês? Como é que vocês reagiram a isso? Já. O Renan vai sentir essa dor agora. Olha lá, Renan. O Renan vai sentir essa dor. Renan, 6º ano. O professor que dá aula no 6º ano, ele já tem uma vaga no céu garantida. Com certeza. 6º ano é fofo, cara, mas 6º ano, ele te desgasta no nível atômico. Então, tu dá aula pro 6º ano, depois tá só o pó da rabiola, porque eles sugam. E aí, o horário da tarde, que é muito difícil de tu conseguir em colégio particular vaga pra dar aula à tarde, porque geralmente as turmas formam de manhã e raramente tem turma da tarde. Um amigo meu trabalhava numa escola lá na Baixada, ele pediu demissão, mas ele não me falou o motivo. Maldito, depois eu cobrei isso dele. Ele falou assim, Bruno, eu vou sair da escola que eu tô trabalhando, porque eu tô precisando resolver umas coisas, e, cara, quero te botar na fita, tu quer? Falei, qual é o dia? Ele olhou lá, ó, terça e quarta. Eu, terça e quarta? Cara, terça e quarta eu tenho. Terça e quarta à tarde, maravilhoso. Quais são as turmas? Ó, num dia você vai dar aula pra 6 e 7, falei, show. No outro, 8º e 9º. 8 tempos, Perfeito. né? Cada dia, tá bom? Falei, 16 tempos, amigo, de tarde, que tu nunca tem nada. Eu quero. Beleza, queridos. Cheguei à escola pra dar aula, que eu entro na sala. Eu comecei a contar 64 alunos Que no isso, 6º ano. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei assim, cara, é primeiro dia de aula. Eu vou falar pra coordenação. Eu vou perguntar se eles têm projeto de dividir a turma. Eu falei, mas tamo aí, né? Perguntei. Falei, oi, tudo bem, gente? O que houve? Faltou algum professor? Vocês juntaram 3 turmas? Falei assim, eu fiquei desesperado. Não, professor, essa é a turma, eles são muito bonzinhos. Falei, tá, quantas turmas tem ali? Uma só. Vocês vão dividir? Não, não vamos dividir, não. Falei, ô Senhor da força, tu não conseguia dar aula. 64 Mas é alunos. possível. Bicho, eu falava 5 minutos e o restante dos tempos eles gritando e jogava gaivota. Comprei microfone, acabava a bateria de tanto que eu gritava. Com o microfone, ninguém ouvia nada. Eu falei, Senhor, eu preciso passar por isso, né? Vai ser uma escola aqui. Trabalhei 1 ano lá, mas eu saí de lá louco. E aí, o que acontece? Eles faziam uma prova, a gente não fazia prova. A gente não elaborava prova. Por quê? Eles compravam um certo sistema de ensino. E o que o sistema de ensino fazia? Entregava a prova para eles, pronta. Era um conforto. A prova vinha impressa, num pacotinho com a qualidade absurda. Tranquilo. Eu falei, pô, beleza, eu não vou fazer prova? Eu tô muito feliz. Renan, quando eu peguei o pacote de prova, cada prova que os alunos faziam tinham quase 30 questões. Era fragmentado em décimos. 0,001 que valia uma questão, 0,003 que valia uma questão. Eu levava 1 hora para corrigir e para calcular, tinha que ficar com a calculadora, porque eram décimos, a nota de cada aluno. E aí, o primeiro bimestre, o que aconteceu? As notas já estavam baixas. Segundo bimestre, que eu falei, gente, o que eu faço?
Não consigo dar aula aqui. E eles gostavam de mim, eu sei que gostavam, mas é 6º ano. 5 falando, já inflama os 64. Então não dava jeito. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, vou passar trabalho. Passava trabalho, ninguém entregava. Um entregava, 2 entregavam, o outro, posso entregar semana que vem? Eu ficava o bimestre todo corrigindo o trabalho. O meu trabalho era ad eterno e não acabava. E aí, por fim, a coordenadora chegou e falou assim, Bruno, olha só, já viu a nota dos alunos? Eu falei assim, chefe, eu já vi. Tá tenso, né? Ela não pode ficar assim. Eu falei, olha, eu também acho que não, mas o que a gente vai fazer, né? São 74 alunos, eu não sei o que fazer. Ela falou assim, não, a gente vai resolver, mas vê o que pode fazer. Eu falei, tá bom. Final do ano, todo mundo aprovado. Eu falei, ué. Eu fui entrar no sistema, as notas todas alteradas. Eu falei, bicho, dá não. Aí você... É exatamente isso. Você sente que eu tô prostituindo o meu trabalho. Você sente que tá prostituindo o seu trabalho. Caraca. Entendeu? Eu estou vendendo o meu trabalho para o salário mais barato que eu posso receber. Ou seja, em função disso, eu sinto que a minha dignidade vai toda pro lixo. Eu trabalhei lá um ano e pedi pra sair, não dava mais pra mim. Falei, não dá pra compactuar com isso aqui. Primeiro que eu tô enlouquecendo. 64 crianças ali dentro. Não tem como. A escola não quer dividir, porque isso significa pagar mais para outros professores. Eu ganhava o piso, que é o mínimo que o Estado do Rio de Janeiro estabelece. Na Baixada, acho que ainda é mais baixinho, ainda é mais baixo ainda o valor. Não é o que o Estado paga hoje. Ou seja, eu estava saindo cansado da escola, ficando adoecido, eu não tinha mais final de semana, porque corrigir prova eu levava 1, 2, 3 semanas corrigindo uma turma. 30 folhas. 30 páginas, na verdade. Né? 15 folhas, 30 páginas. Frente e verso. Com cada questão fragmentada em décimos. E ainda assim o aluno tirava uma nota ruim e a culpa não era deles. Mas a culpa também não era minha. Porque eu não conseguia dar aula. É muito difícil você conseguir controlar 64 crianças. Eu até achei, falei, cara, será que é só comigo? Eu começava a perceber, né, eu chegava às vezes mais cedo, saía mais tarde, para ver os colegas dando aula. E era o mesmo inferno. Falei, cara, é a instituição que precisa remoldar isso aqui. Porque senão eu finjo que estou dando aula, eles fingem que estão aprendendo. E esse moleque, quando chegar lá no ensino médio, pô, cara, eu não aprendi geografia, não. O problema é quando o pai Pegava fingir que tá 220. pagando também, né? Ele é quase um analfabeto funcional. Assim, já aconteceu isso comigo. Aconteceu exatamente, basicamente a mesma coisa. Eu tinha um grupo de alunos, numa instituição que eu trabalhei já, que não prestavam atenção na aula. Ou estavam conversando sobre namoros, primeiro ano do ensino médio. Ou estavam dormindo. O tempo todo eu sinalizando isso para coordenação, sinalizando isso para coordenação, sinalizando isso para coordenação. Final do ano, uma das alunas ficou independente, reprovada. Não só em mim, mas em outros professores. Olha, mas a fulaninha vai para Portugal. E lá em Portugal não tem independência. Então a gente aprova ou reprova. Falei, eu faço questão de reter essa aluna. Porque eu acho desrespeitoso com tudo que eu passei durante o ano, eu agora aprovar a criatura. Não, foi feita toda uma pressão em cima dos professores, a maioria dos professores cedeu. Renan, só falta você. Eu falei, eu não vou ceder. E a pressão é assim mesmo. Ó, professor, sem pressão, tá? Mas todo mundo já aprovou. Tá vendo aqui, ó, o André já foi. Então, agora é só você. É você que vai segurar ela? Esse é o nível do... Ele voa. Portugal já mandou tanta coisa ruim pra gente aqui que eu vou mandar esse presente. Não, isso é reparação histórica. Reparação Os invasores. E aí... por meio de esse processo. Não, mas eu falei isso, falei assim, cara, a escola pode aprovar ela. A minha assinatura não vai ter. Não continuei depois na instituição, muito por conta disso. A retaliação porque, é sempre assim, essa, não cara. dá. Como já aconteceu de dar aula pro ventilador. Eu já dei aula, pelo menos quase um semestre, pro ventilador. Eu chegava dentro de sala de aula, por diversas vezes, sinalizando para a coordenação, olha, a turma não quer prestar atenção. A turma me desrespeita. A turma vira para trás e vai conversar. Sinalizei 1, 2, 3, conversei com a turma. Aquilo não mudou. Senti que já era um comportamento de hostilidade. Perguntei para os outros colegas, Renan, é com todo mundo. Não é só com você. Eles estão assim, a coordenação acha que é melhor não interferir. Né? Não tem reação. Não é nem questão de apático. Eles entendiam que a escola era um clube, onde eles iam para conversar. Entendeu? E o professor estava ali para atrapalhar a conversa deles. E eu comecei a dar aula pro ventilador. Que coisa. Porque, assim, alguns colegas desistiram de dar aula. Renan, eu entro lá, vou no computador, vou adiantando outras coisas e deixo eles falando sozinho. Falei, não, sabe por quê? Porque ainda tem outra questão. A gente pode ser filmado e essas crianças ainda dizerem que eu não estou dando aula. Pois é, da aula que eu vou, eu não vim aqui, a escola não me paga para isso. Pô, botava o conteúdo lá, tinha o ventilador no fundo da sala, eu dava aula, 50 minutos, 2 tempos, dando aula pro ventilador. Mirando pro ventilador. Eu saía de lá esgotado emocionalmente. Assim que a gente sai. Esgotado, sim. Não é fisicamente, emocionalmente eu saía destruído.
Porque quando você se propõe a ser professor e até dentro de uma sala de aula, é para educar. Por mais chato que seja o conteúdo, eu tento levar ele da forma mais dinâmica possível. A gente sabe que tem conteúdo que vai ser chato e vai. Não tem jeito, não tem forma de muitos conteúdos de você mudar a didática daquilo. Mas, ao mesmo tempo, você se sente respeitado. Quando você está dando aula, você está olhando e todos os alunos, uma turma de 10 alunos, era uma turma bem pequenininha. Ela, né? Tudo para aproveitar bem. Né? Não, a turma virava de costas para você e conversava. Realmente ignoravam a sua presença ali dentro.